A gente vai começar a última mesa do dia de hoje do Festival do Livro Vermelho, né? Estamos no nosso terceiro dia de atividade e tem sido bastante bom. E essa mesa de hoje é bastante instigante, né? O tema é luta de classes, racismo e igualdade de gênero. Eu acho que esse é um tema muito caro, muito precioso, né? Para esse momento que a gente está vivendo. É uma reflexão não só necessária, mas urgente, né? Diante de tudo que a gente tem vivido nos últimos anos, desde 2016, quando a gente vê a população preta sendo exterminada, né? Quando a gente vê as mulheres sofrendo da maneira que vem sofrendo, quando a gente vê a violência política num crescente, não só aqui no Brasil. A gente teve o exemplo do que aconteceu com a Cristina Kirchner, né, ontem lá na Argentina. Então, a gente tem que pensar esses temas e tem que pensar a partir do lugar fundamental, né, que é a luta de classe, e onde o racismo e a questão de gênero se encontra, né, nesse momento, no espaço da luta de classe. Estamos aqui com duas pessoas bastante referenciadas, né? O Sagat é rapper, autor do livro Sagat B, o bandido que virou artista. É a história de um ex-presidiário ressocializado que coloca em questão a máxima conservadora de que um bandido é sempre um bandido, né? E o que é ser bandido nesse desmando que a gente vive hoje, né? Bandidos somos nós que queremos igualdade, que queremos democracia, que queremos liberdade, ou são os outros? O que é o cidadão de bem, tão apregoado aí pelo conservadorismo? Estamos também com a Sandra Menezes, que é jornalista, escritora, e faz parte de uma nova geração de escritoras brasileiras pretas, tão necessárias, né? A mulher negra custou a ter um espaço na literatura, né? A gente vê, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, que demorou tanto tempo, né, para ser uma autora reconhecida, e a gente precisa muito que as mulheres pretas tomem seu lugar na literatura, na arte, na ciência, na política. A gente precisa que a gente ocupe os lugares que são necessários e que a gente tem que estar, né? E tanto o Sagat quanto a Sandra, né, estarão lançando o livro deles aqui com a gente e estarão autografando após a nossa atividade aqui. Uma outra coisa também que eu queria anunciar: a gente está com uma assistente de palco, que é a Alice. A Alice vai passar para vocês uma lista, quero que vocês assinem e numerem, que ao final da nossa atividade de hoje, da mesa, a Cotter Editora nos ofertou esse livro para a gente sortear entre os participantes, né? É um livro do Carlos Montanho, que é um professor da UFRJ, e o livro tem tudo a ver com o nosso debate aqui, que é Identidade e Classe Social, uma análise crítica para a articulação das lutas de classes e antiopressivas, né? Eu não me apresentei, eu sou Lucília, trabalho aqui no Sintel Rio, sou assessora de formação já há algum tempo, e contribuir um pouco aí na organização dessa atividade que a gente está vendo desses 4 dias, que é a Feira do Livro Vermelho, Festival do Livro Vermelho, desculpa, que é um espaço de resistência e reafirmação de que a esquerda existe, está viva, e de que a gente vai fazer valer, né, tudo que tem a ver com justiça, com liberdade, com igualdade, e com uma sociedade fraterna, né, em que o ódio não caiba mais, tá? Esquecemos de combinar quem começa. Bom, boa noite a todos. E quero dizer que eu estou muito contente com o convite de participar dessa iniciativa tão bonita e necessária, né? Que é esse encontro
para que a gente possa debater as nossas condições, né, de sobrevivência, de vivência, enfim, colocar as nossas posições políticas, humanas, né, num encontro como esse. Bom, eu sou jornalista, sou carioca, nasci em Vaz Lobo, morei em diversos bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro. Me formei pela Faixa, que é uma faculdade particular, o que, na época em que eu me formei, eu era praticamente a única pessoa negra na turma. Eu tinha só mais um colega de classe. E a gente trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e corria atrás, né? de aprender, de dar conta, não só do currículo, como também de procurar outras formas da gente ter informação de qualidade e provocativa, para que a gente entendesse o nosso lugar ali, inclusive, né, como pessoas negras. E isso foi anos 80, era uma época em que não tinha cotas, não tinha incentivo, realmente, nem tipo de incentivo de política afirmativa para que as pessoas negras chegassem à faculdade. Mas, com bastante sacrifício, a minha família é uma família de classe média, baixa, em que tudo foi conseguido com muita força de vontade. Os meus irmãos também se formaram e, enfim, a gente trilhou um caminho em que dentro da minha casa a gente não conversava politicamente sobre racismo. Era algo que parecia que a gente se colocava dentro de uma rede de proteção em que a gente percebia, não só no dia a dia, quando a gente saía de casa ou quando via televisão, porque na televisão é que a gente ficava, eu quando criança com meu irmão, criança e adolescente, a gente ficava assistindo seriados e a gente sempre via que não tinha, enfim, o protagonismo negro, né? Então eu gostava muito de ficção científica e a gente via Jornada nas Estrelas, Perdidos no Espaço e tal. E aí vinha sempre aquela coisa, pô, no futuro não tem gente preta, no espaço não tem gente preta, né? O que aconteceu com as pessoas? Será que essa projeção é o que vai acontecer? Nós não vamos existir quando chegar esse futuro? Então foi também por isso que eu comecei desde cedo a questionar e a querer, além do jornalismo, escrever ficção. Demorou, eu tive que traçar um caminho todo no jornalismo primeiro e trabalhar arduamente, sem ter tempo de me dedicar ao que eu realmente queria, mas aconteceu de 2018 para cá, eu comecei a realmente poder, eu me aposentei como jornalista, e aí eu pude começar esse trabalho. Não é um trabalho fácil, né? Essa coisa da pessoa negra, mulher escritora nesse país ainda é um número muito pequeno, embora a gente esteja começando a ver, né, esse número aumentar, mas ainda é um número pequeno, ainda em relação ao número de escritores nacionais que publicam, no máximo 4, 5%. Então, a mulher negra, né, a escritora negra. Então, ainda é muito pouco. Mas eu faço parte de uma geração que, além de denunciar
racismo, o machismo, o colonialismo, os males do colonialismo sobre o nosso povo, eu ainda participo de uma faixa mais estreita, que é a das pessoas que estão tentando construir um imaginário dentro da ficção fantástica, digamos assim, ou científica, e aí eu acabei caindo, me localizando no afrofuturismo. E aí eu queria que o Sagat falasse um pouquinho agora, porque depois eu acho que conforme for vindo as perguntas, eu acho que posso falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Ok? Gente, antes de passar para o Sagat, eu não me lembro se eu falei isso, eu sou um pouco distraída. A gente está gravando, eu falei, está gravando, esse conteúdo vai estar disponível, não só dessa mesa, mas de todas as outras, no tempo que vocês tiverem, no tempo que vocês puderem, para assistir aquilo que vocês não puderam assistir e para rever aquilo que vocês acharam bacana demais, tá bom? Primeiramente, eu queria desejar uma boa noite a todos, né, que se dispõem a estar aqui nessa sexta-feira, né, agradecer o convite da FRIV, me sinto muito honrado por poder estar aqui, né, falando um pouquinho da minha obra, né, uma obra que se refere à minha vida, a quem eu sou de fato, então isso me deixa muito honrado poder estar aqui. Meu nome é Fábio da Hora Serra, artisticamente conhecido como Sagat B, né? Assim eu sou conhecido na minha comunidade ali, na Mangueira, aqui próximo, aqui, né? 15 minutos andando. E eu sou escritor do livro O Bandido que Virou Artista, né? E hoje a gente vem fazer esse lançamento aqui na FRIV. E o meu livro, ele conta uma história real. Eu me dispus a escrever essa obra, né, a partir do momento que eu vi que realmente eu tinha conseguido me ressocializar num processo que eu chamo no livro de auto-ressocialização, porque o Estado, ele não me ofereceu ferramentas para que essa ressocialização acontecesse, o que de fato deveria ter sido feito a partir do momento que eu ingressei pelos portões de uma penitenciária, né? Eu fui preso 3 vezes, né, durante os 20 anos que eu estive envolvido dentro de uma facção criminosa, e somando essas 3 vezes foram 12 anos atrás das grades. Eu fui preso a primeira vez, fiquei 2 anos, saí, reincidi, depois de 8 meses, fui preso novamente, fiquei 6 anos, saí, depois de 2 anos, reincidi novamente e fiquei 4 anos. E nesses últimos 4 anos, foi que se deu esse processo de autorressocialização. No momento que eu fui preso ali na Barra da Tijuca, em que o policial botava a algema ali no meu pulso e via na minha mente o filme de tudo que eu já tinha passado, de tudo que a minha vida, e de eu ter sobrevivido àquele momento, né? Eu botei na minha mente, eu falei, minha situação tem que mudar. Essa situação de humilhação, essa situação de inexistência, porque a pessoa, quando ela se aprofunda na marginalidade, para o Estado praticamente ela não existe, ela vive uma vida que ela sabe em qualquer momento ela morrer, porque eu vivi assim. Então eu estava cansado de tudo aquilo, de todo medo, de todo sofrimento, de toda humilhação, de ver a minha família passar por aquela situação. Eu falei, não, eu vou buscar forças do fundo da minha alma, e eu não sei o tempo que eu vou ter que ficar dessa vez, mas eu vou pegar esse tempo que eu vou ter lá dentro e vou tentar usar ele de forma positiva para que eu possa sair de lá uma pessoa diferente, né? E graças a Deus, eu creio que o fato de eu estar aqui hoje, né, é a prova real de que algo aconteceu na minha vida. Obrigado.
E dentro desse processo, né, a partir do momento que eu busquei aproveitar todas as oportunidades possíveis que eu tivesse de crescer intelectualmente, de crescer como pessoa, de crescer como ser humano, de mudar, né, todos os aspectos negativos que teve na minha vida, toda essa marginalização, né, que eu sofri na minha infância, na minha adolescência, eu me deparei com uma situação muito grave, né, que a gente vive no dia de hoje na nossa sociedade, né, que é a desinformação dos nossos jovens nas periferias, a falta de educação, a falta de conhecimento. E a partir do momento que eu ia me entendendo como indivíduo, me entendendo como parte de toda essa engrenagem, né, toda essa engrenagem de cerceamento, toda essa engrenagem de opressão e de racismo mesmo, racismo estrutural que está intricado nas raízes do nosso país, né? Eu fui, né, buscando estar cada vez mais interagindo com os demais presos ali naquele local, tentando transmitir um pouco daquilo que eu ia absorvendo, né? E lá dentro, durante esse processo, eu aprendi a cortar cabelo, foi o que me deu estabilidade de sair e de repente não depender de alguém, me abrir uma porta de trabalho, porque a gente sabe que no Brasil é um país onde o ex-presidiário, né, ele carrega no seu CPF essa pecha, que nem depois de morto ele deixa de ser. A partir do momento que você ingressou pelas portas de um presídio, está arriscado você ir para o túmulo e a pessoa escrever lá, fulano de tal, ex-presidiário. É algo que nunca vai ser da sua vida, por mais que você possa estar reabilitado, por mais que você possa, né, já ter, né, se pagado todas as suas dívidas com a justiça, é o que você vai carregar. Então, isso muitas das vezes é o motivo das pessoas reincidirem por não terem uma oportunidade, porque a gente sabe que errar é humano, com certeza, principalmente na adolescência e na infância. Mas a partir do momento que você comete um erro, a ponto de você ingressar para dentro do sistema prisional, você, né, está ali condenado a carregar esse título de ex-presidiário por resto da sua vida. E a partir do momento que eu aprendi a cortar cabelo, que eu saí, que eu cheguei aqui fora, fiz um curso para me aperfeiçoar, abri meu salão, né? E quando eu ali me estabeleci como barbeiro na comunidade, eu falei, poxa, agora está na hora de eu pegar um pouco de tudo isso que eu absorvi lá dentro e botar para fora de alguma maneira. E esse é o trabalho desse livro, levar essa comunicação, né, para as pessoas que muitas das vezes não conseguem se ligar à política. Eu costumo falar que o meu livro é um livro totalmente político, mas que não tem rótulo de ser um livro político, mas ele é um livro político. A minha infância, eu começo trabalhando bem a minha infância, porque eu acho que 90% dos jovens que estão envolvidos na marginalidade hoje, eles não se desviaram na realidade no momento em que cometeram o crime. A marginalidade é um processo que se dá desde a infância, né? E ali as coisas vão, né, acontecendo e o indivíduo vai se corrompendo até que ele chega ao estágio de realmente, né, estar efetivo ali no crime, ou no tráfico de drogas, ou numa quadrilha de assalto, ou algo do tipo. Então, venho trazendo dentro do meu livro de forma bem didática como esse processo se deu na minha infância. Porque eu cresci num lugar, né, que é muito interessante, o bairro onde eu cresci, ele se chamava Paraíso. Eu cresci num lugar onde não tinha marginalidade, por incrível que pareça. Não tinha tráfico de drogas, não tinha bonde de assaltantes, não tinha nada. Eu não tive contato com drogas na minha infância e na minha adolescência. Era o paraíso, né? Assim, de certa forma. Mas eu cresci num lugar também, na Baixada Fluminense, ali em Queimados, no bairro do Paraíso, aonde todas as crianças daquele local tinham, assim, um script pré-determinado. Você estudava até a 4ª, 5ª série, e ali, quando dava os seus 15, 16 anos, as meninas iam trabalhar na casa de família e os meninos
iam trabalhar na construção civil com um amigo do pai, ou com o próprio pai, com o tio, com o irmão, e ali aprendiam a profissão. Eu não tenho um amigo de infância meu que ostente um diploma universitário, porque ali naquele lugar, culturalmente, as pessoas não tinham a esperança, não tinham incentivo, não tinham a oportunidade de estudar. Hoje, até hoje, lá nesse bairro, não tem uma quadra poliesportiva, não tem uma praça, é um lugar esquecido. Então, quando o jovem da periferia, ele meio que não aceita essa condição que lhe é imposta pela sociedade, o que acontece? Ele acaba se envolvendo na marginalidade, porque é a única possibilidade que ele vê de ascender socialmente, né? É a única possibilidade que ele encontra, muitas vezes, de ser reconhecido como alguma coisa, ainda que seja no local onde ele mora. Então, foi dentro desse contexto que eu acabei, né, por consequência do destino da minha mãe, ela me criou sozinha, meu pai morreu, eu tinha 1 ano de idade, então cresci na rua, enquanto minha mãe tinha que trabalhar para trazer o provimento para dentro do meu lar. Eu ficava na rua porque, né, não tinha, assim, quem pudesse estar me orientando. Eu acabei me envolvendo com as drogas, e nesse ciclo, né, acabei conhecendo pessoas, e quando eu me vi, eu estava dentro de uma facção criminosa. Mas a partir do momento que eu comecei a ler, que eu comecei a estudar, que eu comecei a crescer intelectualmente, eu comecei a me reconhecer como cidadão e comecei a entender todo esse processo que se deu na minha vida. Comecei a entender o porquê que eu estava naquela situação de entrar e sair da cadeia, o porquê que eu, que nunca me considerei ser uma pessoa má, uma pessoa que sentisse prazer em estar fazendo maldade, uma pessoa que sentisse muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer que nessa minha trajetória do crime, eu acho que a coisa que mais me fez sofrer foi estar ali envolvido no tráfico de drogas, e muitas das vezes ver ali crack sendo vendido para mulheres grávidas, para crianças. Era algo que me machucava muito, e eu não queria estar ali. De forma alguma eu queria estar ali naquela situação. Mas a vida me levou por aquele caminho, pela falta de oportunidade, pela falta de educação, pelo descaso com o Estado, com a educação, principalmente a educação dentro da comunidade, que é onde vai dar esperança para os jovens daquele lugar alcançar patamares superiores na nossa sociedade. Então, o intuito do meu livro é levar essa comunicação de maneira mais abrangente. Eu que não passei pela academia, eu que não estudei, eu estudei até a 6ª série somente, né? Sou autodidata, né? Sou autodidata, assim, que eu possa me qualificar como alguém autodidata, que vê que muitas das vezes o que é falho, principalmente dentro da nossa sociedade, é essa comunicação, principalmente, né, do aspecto da esquerda dentro das periferias. Eu acho que a direita, ela é formada por uma elite, nós todos sabemos, mas o que a gente chama hoje de fenômeno do pobre de direita, eu não chamo de fenômeno do pobre de direita, eu chamo de consequência. O pobre de direita hoje é uma consequência, muitas das vezes, dessa falta de comunicação das esquerdas com a periferia, essa falta de comunicação com as esquerdas, do favelado, do jovem que está lá, que muitas vezes, como eu, se revoltou com o sistema vigente da nossa sociedade, mas ele não tem informação nem conhecimento o suficiente para saber que a melhor maneira dele se voltar contra esse sistema, ele está dentro de uma sala de aula, estudando, se esforçando, se capacitando para que ele possa estar lutando contra os desmandos do Estado da maneira correta, não ali com uma arma na mão, trocando tiro entre si, ou trocando tiro com a polícia, tirando vida de inocente, muitas das vezes assaltando e roubando. Mas ele, por fato de ele estar revoltado contra toda a opressão, contra tudo que ele vem absorvendo desde a sua infância, né? Todas as tragédias familiares que ele absorve ali dentro da comunidade, todo descaso, né? Com o lazer, com a saúde, com a educação, com o esporte, tudo que faltou, tudo que lhe foi negado, né? Ele muitas das vezes reage através da violência. E
e é isso que eu quero levar através do meu livro, através da minha obra. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, né? Já estou sentando para estar elaborando a minha segunda obra. E eu quero levar essa comunicação para dentro da favela, falar com os meus fora da academia, fora de toda o linguajar que é usado todo linguajar que é usado no caso, né, os intelectuais, né, tanto de direita como da esquerda, porque eu creio que no Brasil, hoje, a situação em que nós vivemos na nossa sociedade, que nós não conseguimos entender como que as pessoas, né, estão do nosso lado e não conseguem identificar, né, as políticas que são favoráveis às suas pautas e muitas das vezes militam contra si próprios. Isso é algo que não dá para entender. Então, eu acho que o que tem faltado, infelizmente, né, nessa luta de classes é o que a gente está debatendo aqui hoje, que eu já nem chamo de luta de classes, poderia até ser luta de classes na época de Karl Marx, mas hoje é guerra de classes. Pessoas têm morrido. Hoje nós vivemos aqui uma guerra de classes. Hoje nós vivemos aqui um genocídio. Hoje nós vivemos aqui um genocídio, mas infelizmente o que tem faltado é consciência de classe, porque as pessoas não têm conseguido se identificar como indivíduos na sociedade. Nossa, obrigada, Sagat. Obrigada, Sagat. Estão me escutando, gente? Está saindo? Obrigada, Sandra. Obrigada, Sagat. Obrigada, Sandra. Eu acho que a gente toca em pontos importantes aqui. E uma das coisas assim que não foi dita, mas que estava o tempo todo pairando, né, é a questão de que este país teve 388 anos de escravidão. Isso não é pouca coisa, gente. Isso deixa uma marca profunda, profunda, não só na sociedade, mas em cada um de nós, né? Na Sandra, quando diz, poxa, nem no futuro, o futuro não vai ter preto, não tem hoje na novela que eu assisto, na série que eu assisto, mas nem no futuro a gente vai ter lugar, né? Quando você diz assim, é um racismo que está tão entranhado, ele é tão naturalizado que a gente não se dá conta de como a gente vive o racismo a cada segundo nesse país, né? Então, assim, eu acho que ter vocês, autores estreantes, os dois, isso é muito bacana, né? Pretos que estão trazendo, quando você diz assim, meu livro não tem o carimbo político, mas ele é político, porque quando a gente denuncia o racismo, quando a gente se coloca, né, no lugar que o tempo inteiro essa elite branca, racista, machista, homofóbica, patriarcal tenta nos tirar, isso já é um ato de resistência, né? É um ato de se pôr contra, de dizer, olha, você está querendo me colocar num trem de estação marcada. Tem um autor que eu gosto muito, que ele dizia isso, né? A classe trabalhadora, é até um italiano, a classe trabalhadora, ele entra no trem e esse trem tem uma estação marcada, né? Ele não vai passar daquela estação. Então, cabe a nós, na nossa luta diária, na nossa vida cotidiana, né, sair dessa estação marcada. Um lugar como esse, aqui, é um lugar de resistência. Então, cabe criança, cabe preto, cabe LGBTQIA+, cabe todo mundo que queira fazer a diferença, né? Que não queira mais abaixar a cabeça. Então, assim, essa iniciativa do sindicato foi muito nesse sentido. E eu acho que a gente fica muito feliz de ter uma mesa aqui com vocês, porque a gente está dizendo não da forma que a gente pode, que a gente sabe, né? E tem a questão da comunicação, quando você fala, o pobre de direita está aí há muito tempo, está assim, porque a gente desaprendeu a comunicar.
A gente desaprendeu a botar o pé na lama e amassar o barro, né? Nós de esquerda precisamos de novo, né, construir uma comunicação efetiva, verdadeira, né, com a classe trabalhadora, com os pretos e pretas, com as mulheres, com a comunidade LGBTQIA+. E essa foi a tentativa dessa mesa. E aí eu abro para vocês, a gente pode ter 5 inscrições de 3 minutos. Esqueci teu nome, advogada. A Grazi já tinha levantado a mão logo que o Sagat concluiu. E depois a gente tem a Jéssica. 3 minutos para pergunta. E depois das 2 a gente tem mais 3 inscrições. Se mais alguém quiser fazer uso da palavra, trazer questões para os nossos convidados. Grazi? A minha pergunta é para o Sagat. Prazer ouvir seu relato, muito potente, extremamente necessário também. Mais cedo, nós tivemos aqui uma mesa que discutiu a revogação ou revisão da reforma trabalhista. E um dos temas que nós abordamos e que vem sendo motivo de muita reflexão dentro, né, desse contexto social que nós vivemos, o que faz a classe trabalhadora perder a sua noção de pertencimento e votar, muitas das vezes, em pautas que são nocivas a ela própria, né? E você tocou isso nesse assunto agora, bem no finalzinho aí da sua importante fala. Eu queria saber de vocês, né, mas estou direcionando aqui a pergunta para ele, porque foi ele quem mencionou exatamente essa pauta. No seu sentimento, dentro desse seu convívio, né, com o povo preto favelado, também sendo um ex-presidiário, como você mesmo se apresentou aqui, o que faz essa noção de pertencimento social não ter a liga suficiente para corresponder às pautas que são necessárias? Um exemplo, a gente estava falando aqui, numa das mesas também que eu tive a oportunidade de assistir, o Cláudio Castro, né, que é o governador taxado de mais letal do governo do estado do Rio de Janeiro, aí, né, acima dos outros candidatos nas pesquisas, assim, o que acontece, assim, porque eu não moro, né, em comunidade, não moro em favela, e eu, cada vez que vem uma notícia dessas de que há ações policiais letais, verdadeiros genocídios mesmo do povo preto, eu fico com muita raiva, eu fico com muita indignação. Eu vou às ruas, quem me conhece sabe que eu vou em todas as manifestações, eu estou lá presente, participo desde a minha juventude. Mas o que acontece efetivamente? Porque assim, não é possível que uma pessoa como ele, que está aí classificado em termos de números como o governador mais letal do estado do Rio de Janeiro, o que acontece assim, efetivamente dentro da sua visão? Qual é o seu nome? Graziele. Graziele, eu entendo que a população, principalmente a população pobre, mais carente, ela tem sido induzida a votar nos candidatos da direita, na pauta da direita. Eu acho que o capitalismo ele é muito poderoso, né, cara? O dinheiro, ele realmente movimenta, ele gira o mundo. E assim, os maiores publicitários, né, as pessoas mais inteligentes que a gente conhece, que estão nas mídias sociais, né, fazendo toda essa campanha, por mais que não pareça, né, a gente fala aqui de representatividade negra e a gente exige muitas das vezes a representatividade negra na televisão, mas os negros que estão na televisão, eles estão interpretando os personagens que ratificam a narrativa do capitalismo, a narrativa Então isso é muito complicado, sim. A gente está vivendo um momento da nossa sociedade muito difícil, aonde a gente vê que a verdade ela já não tem uma fórmula, cada um acredita naquilo que quiser, porque se eu vou para a internet, se eu abro o meu Facebook, se eu abro o meu Twitter, né, o algoritmo me direciona para notícias que me satisfazem. Então, a partir do momento que
eu absolvi um pouco o aspecto da direita. Eu já vou ser direcionado para tudo que diz respeito àquela pauta, e as pessoas acabam ali sendo levadas a acreditar em mentiras, sendo levadas a acreditar em fake news, e acaba se radicalizando. Muitas das vezes nós vemos radicais dentro da favela, bolsonarista radical dentro da favela, algo inimaginável. Assim, de você ver, você que tem um pouco mais de esclarecimento, você fala assim, gente, mas como que isso aconteceu? Né? Como? E muitas das vezes a religião também sendo usada como ferramenta, né, para induzir o povo a acreditar em todas essas mentiras, tudo aquilo que é provado, que é pregada, porque existe essa forma de manipulação, essa forma de levar as pessoas a acreditar que aquilo ali possa ser uma solução. Eu acho também que o antipetismo que foi pregado, né, durante a Operação Lava Jato fez com que as pessoas se sentissem traídos pela esquerda, né? Eu acho que quem já foi traído sabe que é um trauma que fica, né? Ser traído é algo que realmente traumatiza. E esse sentimento ainda está muito impregnado, né, na sociedade, principalmente dentro das periferias, mas é algo que só pode ser revertido através da informação, como já foi dito aqui, através do esclarecimento, através da esquerda entender que ela não adianta querer fazer isso de fora, porque de fora eles não vão chegar, porque, como eu já falei, existe uma blindagem das mídias sociais que estão na mão do capital. As mídias sociais estão na mão do capitalismo, assim, porque é onde o dinheiro mais impera, né? É na comunicação. Então, há de se sair, né, dos seus escritórios, dos seus gabinetes, das suas salas e pisar lá na favela, pisar lá nas periferias. Eu acho que é a única forma da gente reverter essa situação. Bom, eu não moro em comunidade e nunca morei. Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco fora da curva dentro do nosso trajeto, do nosso povo, mas eu percebo essa situação da mesma maneira como você colocou. Eu acho que a ausência da esquerda dentro das comunidades, não só das comunidades, mas até mesmo dentro da escola, ela acabou favorecendo uma ausência, digamos assim, um esvaziamento, porque a pessoa que está numa situação de desfavorecimento, ela já não tem esperança. No nosso país, a esperança ela é todos os dias manipulada. Por isso que você falou que tem a ver com o capitalismo e com os meios de comunicação. Porque tudo que a gente vê, as pessoas não atentam para o poder da ficção, da dramaturgia. Eu virei ficcionista e eu percebo que isso é algo muito poderoso. Inclusive, é tão poderoso que passa a ser usado como instrumento de manutenção dessa desigualdade social e dessa ideia de supremacia branca. Porque na medida em que a gente vê nas nossas telenovelas, nos nossos telejornais, porque os telejornais, eles também ficcionam, né? Na medida em que ele passa por um sistema de edição, o fato também pode virar ficção. Então, assim, a ponto de, só um exemplo, você assiste uma transmissão, por exemplo, de um jogo do Flamengo, o câmera que está fazendo detalhe na plateia, lá na arquibancada, ele não pega as pessoas pretas. Ele pega um cara lá com um filho bonitinho, de franjinha, branco, pendurado na carcunda, ou, sabe, a moça loira que está ali, né, torcendo e tal. Então, isso é jornalismo.
E isso é manipulação de imagem, é manipulação do real. Então, essas imagens de controle, porque são imagens que chegam para as pessoas e para a sociedade, manipuladas como imagens de controle e dessa manutenção dessa hierarquia colonial e desse sistema que se mantém. A gente está aí, a gente está indo para 200 anos de independência, e o que a gente vê? O que a gente vê? A gente vê pipocando casos de racismo todos os dias na televisão. Eles sempre existiram, só que agora, com o advento da internet também, e com algumas plataformas, ou enfim, contas independentes, isso começa a criar um ambiente de pressão. Então é impossível que o Jornal Nacional não vá mostrar em algum momento a realidade do que está acontecendo nesse sentido. Mas é por pressão, até porque isso sempre aconteceu. Agora, aí você vê, né, o quanto o sistema tem o poder de entrar dentro das comunidades, dentro das favelas, dentro dos bairros mais pobres, ou, enfim, em qualquer lugar, fortalecendo essa imagem de subalternidade das pessoas negras e até de passividade. Porque muitas vezes são encenadas situações em que as pessoas negras são até ofendidas dentro das histórias, né, dos conteúdos dramatúrgicos, e ou não reagem, ou reagem de uma forma conciliadora, como se, sabe, fosse uma coisa normal acontecer aquilo ali. Então, assim, a gente percebe, a gente tem que ter essa consciência também e entender que, às vezes, as pessoas acabam votando em políticos que vão continuar explorando os pobres, que vão continuar criando uma ideia de que uma cesta básica já está legal, uma camisa, ou enfim, seja lá o que for, é o suficiente, alguma coisa pouca já é o suficiente, porque a pessoa não tem esperança. A pessoa... Existe um espaço vago que a religião acaba preenchendo também, que né, sabe, olha, nós estamos aqui e, sabe, isso está acontecendo porque Deus quer. Esse é o seu destino. E as pessoas tendem a acreditar nisso, porque as pessoas têm medo do inferno. O inferno que sequer existe na raiz das religiões de matriz africana. Nem a figura do diabo existe lá. E só que as pessoas não sabem. As pessoas foram doutrinadas por uma política capitalista, colonialista, patriarcal, conveniente para que tudo se mantenha do jeito que está. Então, assim, dá para entender por que essas pessoas agem assim, mas a gente precisa fazer alguma coisa, com certeza. Eu acabei entrando para uma coisa do afrofuturismo, até como Eu não posso me dar o luxo, por exemplo, de virar uma escritora que não pensa, que tem liberdade, por exemplo, para criar um romance. Um romance como qualquer outro, sem se preocupar, sabe? Eu não posso me dar esse luxo, porque eu preciso me associar, eu preciso estar consciente de todo um trabalho que vem sendo feito pelas escritoras negras há tanto tempo, como você citou, né, a Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, que são pessoas que se dedicam a criar essa linha de trabalho literário que denuncia e que mostra, aponta realmente as dores e enfim, todo um universo de sacrifício que o povo preto enfrenta.
eu me coloco dentro de uma outra linha, ao lado dessas pessoas, porque tem um espaço que também precisa ser preenchido, que é o espaço da construção de imaginário. Porque a construção de imaginário, ela não é exclusividade das pessoas brancas, europeias, americanas, não. Então, as pessoas negras, eu como escritora, escolhi essa linha de trabalho conscientemente. Eu não estou no afrofuturismo porque eu quero sair por aí vestida de, sei lá, roupas platinadas, óculos verdes piscando. Não. É justamente porque o afrofuturismo, ele atua dentro de um espaço, dentro da literatura, e não só da literatura, porque ele é um movimento que se expressa também na música, nas artes visuais, enfim, no audiovisual, né? A gente vê aí, depois que veio Pantera Negra, como algumas coisas mudaram no comportamento das crianças, inclusive. Né? A gente vê um professor numa escola aqui no Jardim América que criou uma musiquinha falando para as crianças cantarem: o meu cabelo é afro, é black power, é bonito. Isso é uma coisa simples, mas é uma coisa de uma eficácia tão grande para a saúde mental das pessoas negras, porque muito do que você falou tem a ver com isso, com as pessoas não terem espelho de outra coisa a não ser dessas imagens de controle, que não desaparecem, nunca. Porque é como se a nossa existência se resumisse naquilo ali, naquele dia a dia. Então, uma criança, quando ela vai para a escola, cedo, ela já começa com o bullying. Primeiro porque ela é o que ela é negra, ela tem o cabelo crespo, e daí? Mas é como se isso fosse uma inadequação. É uma existência que não deveria ser considerada dentro da nossa sociedade. E por isso, e a partir dessa premissa, todas as políticas públicas são feitas principalmente para as pessoas brancas que vivem num ambiente de privilégio. É verdade. É verdade. E assim... eu não estou dizendo que isso é culpa das pessoas brancas, mas a sociedade é manipulada. Então, quer dizer, aí as pessoas às vezes perguntam, mas uma pessoa branca já me perguntou: o que eu posso fazer para participar da luta, né, do povo negro? Eu falo: não é a luta do povo negro. Isso não é uma causa identitária, como as pessoas costumam classificar. As pessoas negras estão nesse país, vieram, não foi por vontade própria, vieram escravizadas, chegaram aqui, trouxeram sabedoria, metalurgia, mineração, engenharia, arquitetura, medicina, uma série de outros saberes. E no entanto, esse conhecimento é negado à sua própria descendência. Porque é muito legal o branco que veio, né, a partir de um favorecimento da imigração europeia, tal, com cotas, com, enfim, taxas para se estabelecerem. Tudo isso aí que o povo reclama. Vocês querem cotas para quê? Entendeu? Então, assim, é muito legal quando essas pessoas falam assim: eu vou lá na Itália para rever os meus parentes, porque lá minha avó nasceu na cidade tal, na região tal, e, sabe, eu vou lá rever a minha ancestralidade. Agora pergunta: você sabe de onde é a sua ancestralidade mais distante? Enfim, de onde veio?
a maioria do povo, talvez você saiba, mas a maioria do povo negro não sabe. O meu nome é Menezes, mas não é o meu nome ancestral. Porque esse nome foi um nome dado em algum momento por algum dono de fazenda, para algum ancestral meu. Então, de onde eu vim? De onde? Da Nigéria, do Quênia, da África do Sul? Não sei, não conheço a minha própria raiz espiritual. Agora até conheço, porque fui atrás. Mas até você chegar nesse ponto de ter esse esclarecimento e esse impulso e condições de procurar, porque até para você fazer um teste dessa coisa genética, né, do DNA, você tem que pagar, e não é barato não, é caro. Então, assim, você vive uma existência inteira, como a maioria do povo preto que está nesse país, sem saber quase nada da sua cultura, da sua ancestralidade, de Kemet, que é o nome do Antigo Egito, quer dizer, o antigo nome do Egito, né? Que até hoje tem gente que diz que Egito só tem gente branca, que o Egito é branco, né? Os filmes hollywoodianos, né? Cleópatra, todo mundo branco, mas não. E o nome Kemet significa povo negro. Então, gente, pelo amor de Deus, a gente não pode nem culpar as pessoas quando elas acabam estendendo a mão ou dando o voto delas para um oportunista desses, que chega oferecendo, como o Bolsonaro acabou de fazer, de 600 e tantos reais, e já subiu um pouco nas pesquisas por causa disso, mesmo as pessoas sabendo que vai acabar em dezembro. Mas o desespero é tanto que, sabe, o cara vem com uma intenção tão mentirosa, dizendo que antes era R$80 e agora é 630, que as pessoas fazem essa relação e falam, não, eu tenho que votar nesse cara, porque esse cara, sabe, ele tá me proporcionando aí, eu vou comprar carne moída amanhã e vou parar de comer osso. Então, assim, é muito triste, mas não caminhou quase nada. A gente continua com as cadeias repletas de pessoas negras, a gente continua com os serviços subalternos sendo executados por pessoas negras e, enfim, não caminhou quase nada. E eu acho que, assim, a gente tem que trabalhar junto, pensando em como é que a gente vai tentar virar esse jogo. E cada um fazendo um pouco. O Sagat escreveu um livro que eu ainda não li, mas vou comprar para ler. Mas da forma como ele colocou aqui, deve ser algo que elucida os jovens, né, sobre essas situações que levam uma pessoa a se aproximar do tráfico, da criminalidade, que também não é entendido pela sociedade, né? A pessoa é crucificada e a elite aplaude quando acontecem essas chacinas, né? E porque as pessoas não entendem e não querem entender. Não existe nenhuma, enfim, não tem um interesse. Até porque, por que eu vou andar com preto do meu lado no avião? Né? Por que eu vou entrar numa loja e, sabe, ver um preto escolhendo roupa e depois eu vou pegar naquela roupa e, sabe, será que ele comprou aquela roupa também? E aí eu vou encontrar com ele na rua com a mesma roupa que eu? Nossa, né? Então é por aí, a nossa sociedade é assim. Infelizmente, não sei se a gente conseguiu responder a pergunta como é que é o nome dela? Da Graziele. E eu não sei se você vai chegar a entender tudo isso em algum momento, porque por mais que as pessoas brancas queiram se envolver, queiram entender, elas jamais vão conseguir absorver tudo o que a gente sente, porque isso é uma condição que não é delas e que eu acho que tem muito o que elas podem fazer,
que é entender que isso não é uma causa identitária, isso é uma questão nacional, é uma questão que tem que ser debatida por todas as pessoas. Dentro da sua casa, se você tem um filho pequeno, branco, comece a comprar, a dar referências para ele, comece a comprar livros infantis com protagonistas negros, comece a trabalhar o imaginário dessa criança e o seu próprio de uma outra forma. Sai do lugar do privilégio, sai daí de cima desse lugar onde, na verdade, você não deveria estar, porque a pessoa humana veio da África. Então, as pessoas têm que entender isso de uma vez por todas e se interessar por isso. Não viver comodamente assistindo a toda esse genocídio e todas essas políticas de aniquilamento das pessoas sem fazer nada. Tudo bem, você não precisa ir para a rua, como agora nos Estados Unidos foram muitos brancos, né, com a história do George Floyd e tal. Mas você pode começar por você mesmo. Você pode começar conversando com alguém que, sabe, está na sua casa, quando está assistindo a televisão, questiona, pergunta, fala, entendeu? Por que esse ator sempre é escravo, sempre é bandido, sempre é... Entendeu? É uma questão de consciência, né? Obrigada, Sagatti. Obrigada, Sandra. A gente tem mais uma questão da Jéssica. Suspendeu? Então, tá, a gente vai agradecer, mas não saiam, porque a nossa assistente de palco, Alice, agora vai dizer um número para a gente saber quem é aquele ou aquela, né, que foi sorteado com o livro do Carlos Montanha. Alice, com você a palavra. Diga um número. Número 2. Número 2 é o Luiz Fernando, famoso Dudu. Gente, eu não sou candidato. Fala no microfone, por favor. Eu não sou candidato a nada, mas a companheira parece que nasceu num berço um pouquinho mais privilegiado. Então eu vou oferecer esse livro para o companheiro que teve menos chance. Muito obrigada. Apresentando novamente a assistente de palco que pediu para ser novamente apresentada, Alice Calado Garcia. Oi. Alguns já me conhecem, mas outros não. E eu estou no 2º ano e eu tenho 8 anos já. Muito bem, a gente teve uma mesa brilhante com o nosso querido Sagatti, com a querida Sandra Menezes e com o auxílio luxuoso da Alice. E com isso a gente encerra nossas mesas de hoje. Contamos com todo mundo amanhã, né? Amanhã a gente vai ter aqui, além das outras mesas, a gente vai ter a participação da Clara Ante, que é uma companheira do Partido dos Trabalhadores, que escreveu um livro contando um pouco da história dela, ao longo de 40 anos, né, envolvida não só com o Partido dos Trabalhadores, mas também com o ex e futuro presidente Lula. Então a gente conta com a presença de vocês e vamos em frente, porque a luta é grande, né, e a gente precisa estar junto, né? Estar junto com o povo preto, com as mulheres, com a comunidade LGBTQIA+, com os sindicatos, com os movimentos sociais, com o MST.
A gente tem que estar junto sempre, gente, porque eles são fortes, mas quando a gente se junta, eles tremem, porque eles sabem que eles são fortes, mas não tanto, tá? Seguimos, vamos à luta.